Nós iniciamos fazendo um momento de zazen, que é sentar-se em meditação silenciosa. Vocês podem se sentar da metade para frente da cadeira, pés paralelos no chão, a coluna alongada, a cabeça fica encaixada, o queixo paralelo ao chão, os olhos ficam entreabertos no ângulo de 45 graus, apenas pousados à sua frente, as mãos no mudra cósmico, que eu fiz em pé para vocês verem, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve. A ponta da língua pousa suavemente no céu da boca. E assim temos consciência de todo o corpo, desde a sola dos pés, os isquios que nos apoiam na cadeira, a coluna vertebral, a sede da vida, a parte da cervical, que é a parte nobre do nosso corpo, e todo este alongamento e respiração consciente. Apenas observe agora a diferença de temperatura do ar que entra e o ar que sai das narinas. Sintam a temperatura da sala. Ouvimos todos os sons próximos e distantes. Percebemos na pele a diferença das partes descobertas e as partes cobertas por roupas, calçados. Sentimos as fragrâncias, odores. E observamos a nossa própria mente. Se há pensamento, não pensamento. O sino vai tocar 3 vezes e nós não vamos nos mexer novamente, até que o sino toque outra vez. Não vai ser um período muito longo, mas vocês mantenham o silêncio e a postura adequada. O sino toca mais uma vez. Nós colocamos as mãos palma com palma. Se vocês quiserem, vocês repetem depois de mim. Retorne e me abrigo em Buda. Retorne e me abrigo no Dharma. Retorne e me abrigo na Sangha. Muito obrigada. Eu gosto muito de ver a plateia. Será que eu posso ter um pouquinho de luz na plateia? Obrigada.
É muito importante para mim que eu veja com quem eu estou falando. Embora vocês sejam mais do que aquilo que meus olhos possam captar um por um, eu posso ver vocês. E cada um de vocês é muito importante para mim. Quando a gente fala de Buda, Dharma e Sangha, que eu fiz o refúgio agora, Buda é o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta. Dharma significa lei verdadeira, e Sangha somos todos nós, e cada um de nós. Nós que praticamos juntos, nós que temos propósitos comuns, que seguimos os mesmos pensamentos éticos. E eu acho que é isso que nos traz aqui. Temos alguma coisa em comum, cada um de nós que está aqui presente. Nós acreditamos em valores muito semelhantes. E isto nos torna muito unidos e membros de uma Sangha. Porque a Sangha significa aqueles e aquelas que praticam juntos, que seguem os ensinamentos semelhantes. E é muito interessante que não precisam todos apenas serem seguidores de Buda. Há pessoas que podem não seguir nenhuma tradição espiritual, mas vivem de forma ética e com o propósito de fazer o bem e o bem ao maior número de seres. Me pediram para falar para vocês hoje como é que nós encontramos paz e tranquilidade no meio daquilo que aparentemente não há paz nem tranquilidade. É uma frase que eu gosto muito do Dalai Lama, que recentemente andou circulando pelo Facebook, que diz o seguinte: não deixe que ninguém tire a sua tranquilidade. Vocês deixam? As coisas das outras pessoas tiram a sua tranquilidade? Não pode. Não. A gente tem que acessar esse estado de paz e tranquilidade e ele é nosso. E às vezes a gente sai um pouquinho, né? Alguma coisa acontece, desagradável, não é como eu queria. As coisas não são como eu queria, as pessoas não respondem ao mundo da maneira que eu esperava que elas respondessem. Então, quando isso acontece, eu saio do meu estado de equilíbrio, mas eu logo volto. Quando a gente encontra, mesmo que seja uma só vez na vida, esse estado de tranquilidade, é fácil depois voltar para ele. Mas se a gente nunca viu, nunca sabe. A minha superiora no mosteiro de Nagoya, eu fiquei 12 anos no Japão, eu fiquei 8 anos nesse mosteiro e tive a bênção de conviver com uma grande mestra. E ela escreveu um livro bonito que chama Para uma Pessoa Bonita. E ela dizia assim, que às vezes na vida a gente precisa ser como barqueiro. Muitos de nós somos como pontes, né? Ela diz, às vezes a gente faz uma ponte que vai de um lado para outro. Tem pessoa que agradece. Ai, que bom que eu atravessei a ponte. Tinha um rio revolto ali embaixo, difícil de atravessar, e havia uma ponte. E eu passei por essa ponte e cheguei do outro lado. Dizemos que uma é a margem da nossa ignorância, de quando a gente está reclamando de tudo, está resmungando, perde a esperança, não tem solução. Ai, depressão. Conhecem? Eu escrevi um livro, imagine, a gente vai estar lançando um livro aqui embaixo sobre isso, né? Que se chama O Sofrimento é Opcional. Alguns de vocês já estão com o livro aí, né? Como que o Zen lida com a depressão? A gente às vezes vai assim, a gente vai num parafuso para baixo. Veja só, nesse livro eu falo dos 4 nobres verdades. Aquilo que Shakyamuni Buda nos ensinou. Shakyamuni Buda, 2.600 anos atrás, lá na Índia, o que ele falou para os seus alunos? Quando ele teve esse vislumbre que a gente chama de iluminação, de nirvana, dessa tranquilidade. É uma tranquilidade que é plena de sabedoria. Não é uma tranquilidade da cabeça vazia. Aliás, vocês não pensem que meditar é esvaziar a mente. A mente é linda, ela é maravilhosa, é luminosa, ela é incessante. Existem mundos e mundos na nossa mente. A coisa é que você tem que percebê-los e não ficar preso num lugar só. Não se limitar. Quando fala tem que esvaziar a mente, esvaziar
da ideia que você tem do que é meditar. A gente cria uma fantasia sobre meditação e tem pessoas que chegam para mim e dizem: eu não consigo meditar porque eu sou uma pessoa muito agitada. Eu falei: bem-vinda, bem-vinda ao time, eu também sou. E porque eu sou agitada, eu gosto muito de meditar, ou talvez a meditação goste de mim. É uma coisa interessante. É difícil ficar quieto, não é? Não é? Às vezes a mente da gente está muito agitada, isso é legal, não é ruim. Esvazia não, esvazia de ideias que você tem sobre a realidade. Para quê? Para ter a experiência direta do que está acontecendo. Criamos ideias sobre o que é, como as pessoas devem ser. Então Buda falou que existe uma coisa que chama dukkha. Dukkha quer dizer assim, insatisfação. As coisas não são como eu gostaria que fosse. Não estou perto de quem eu gostaria de estar. Não estou fazendo o que eu gostaria de estar fazendo. O mundo não é como eu esperava que fosse. Os políticos não são assim. Ai, que medo. Não é? As pessoas não são como eu queria que elas fossem. Isso se chama dukkha, insatisfação. E insatisfação, segundo a nobre verdade, tem uma causa. Tudo que existe tem uma causa. Nada existe por si só. Nós vivemos num universo de causa, condição e efeito. E ela não é linear. Muitas vezes é simultâneo. O que é causa de uma coisa é efeito de outra e condição de uma terceira. É uma trama, é uma net. A internet é uma cópia rudimentar da nossa mente. Tudo que tem sido feito pela tecnologia e que é maravilhoso são cópias rudimentares da capacitação humana, da mente humana. Este espaço tão bonito, é a primeira vez que eu vim aqui, vocês podem imaginar que foi o pensamento de alguém. Foi uma construção mental de alguma pessoa, de um grupo de pessoas, que depois desenhou, e que depois vieram pessoas e construíram e fizeram. E nós damos vida a esse espaço, porque esse espaço vazio, ele não tem muito sentido, se não houver pessoas que vêm aqui. E na hora que vocês vêm, vocês querem me ouvir, eu só posso falar porque vocês estão aqui. E aí vem uma das verdades de Buda, que ele dizia o seguinte, que tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Olha, essa frase é boa. O co-surgir, surge junto, interdepende um do outro, não é independente. Um depende do outro e é simultâneo. Para que vocês ouçam o que eu estou falando, eu tenho que falar. O quê? Eu falo primeiro e vocês ouvem depois? Ou é simultâneo? E porque vocês esperam que eu fale, eu estou falando. Se vocês viessem aqui e dissem, sai daí, monja chata, vai embora. Eu falei, tá bom, eu vou, né? E aí essa conversa que nós estamos tendo aqui, essa reflexão, não acontece. Então tudo que existe, mas tudo na nossa vida. Quando a gente começa a perceber isto, há uma mudança muito interessante na maneira de lidarmos com as coisas, com as pessoas, com o trânsito, com as nossas insatisfações. Então, primeiro insatisfação existe, é verdadeiro, não é fantasia da minha mente. Hoje de manhã eu tenho um aluno em São Paulo que está muito doente, e a mãe dele me telefonou. Eu tinha outras atividades para fazer, estava me preparando para vir para cá, fazendo mala, essas coisas. A mãe dele me telefonou muito aflita e disse, monja, meu filho está morrendo, venha para cá. E eu fui correndo, eu larguei tudo que eu estava fazendo, tudo que eu precisava fazer, enfim, com a roupa que eu estava. Entrei no carro, era longe, a gente tem essa coisa agora. Oi, tem um bebê. Oi, bebê. Ai, que delícia. Não gostou dessa história, né? Fui lá correndo. Cheguei no hospital, ele estava deitadinho, magrinho. Parecia um bebezinho, tão pequenininho, enroladinho. Ele tem uma doença muito rara, que é chamada talassemíase. É uma doença mediterrânea, que dá no Mediterrâneo, né, na Europa, e que é muito desgastante. No começo, quando ele descobriram essa doença, ele já morava aqui no Brasil, ele é italiano,
Ele já morava aqui, criancinha, e não sabiam tratar, agora já se sabe. Tem até uma associação de quem tem esse tipo de doença, e as pessoas sobrevivem muito bem. Tem a presidente da associação é casada, tem filhos, que a mãe dele me contou hoje. Ele quase foi. Aí quando eu cheguei, ele abriu os olhos e disse, quem é? E eu disse que era eu, ele pegou a minha mão e deu uma porção de beijinho. Gostoso, né? E a mãe dele disse assim, pois é, eu pensei que ele ia morrer, mas parece que não vai. E dizia para ele, filhinho, não morra. Mamãe precisa de você. Ele tem 50 anos. Mamãe precisa de você. A morrer a gente vai morrer mesmo. Fica mais um pouquinho. Mas que coisa gostosa, não é? E eu falei com ele, você está querendo ir, não está? E ele, falei, mas mamãe não quer que você vá. Fica mais um pouquinho. Assim é a nossa vida. Às vezes nós podemos ficar mais um pouquinho, porque alguém quer que a gente fique. Porque existe uma coisa que é comum a todos nós, e também isso é o ensinamento das grandes tradições, todas elas. O que nasce, inevitavelmente morre. Eu tenho um companheiro de palestra. Mas não é uma doçura ouvir a voz de uma criança? Eu acho maravilhoso. A gente pensar é o nosso futuro. O que nós estamos fazendo para ela, para ele, que tenha um mundo melhor, mais agradável, que tenha ar bom de respirar, comidas gostosas de comer que não estejam poluídas, um solo que esteja limpo. É tudo nossa responsabilidade. Recebemos uma carga do passado, algumas pessoas que não sabiam, que não foram fazendo direito. Hoje a gente reclama, né? Lá em São Paulo tem rios sujos, né? Às vezes o ar está poluído, e a gente fala, poxa, o que nós fizemos? Mas o que nós podemos fazer de agora em diante? Assumir as rédeas da nossa vida que não é só nossa individual, pessoal, mas é do nosso coletivo. Somos um só corpo e uma só vida com tudo que existe, tudo. Não existe nada separado. Não dá para pegar uma tesourinha e me recortar da realidade. Aqui estou eu e aí estão vocês. Nós respiramos o mesmo ar, comemos os mesmos alimentos. É importante cuidar. Uma palavra que o Leonardo Boff fala tanto, né? Eu admiro muito o Leonardo Boff. Cuidar. Será que nós aprendemos a cuidar com respeito uns dos outros, não para fazer o que eu acho bom e o que eu quero, mas dar condições para as pessoas se manifestarem no melhor do seu potencial? Como é que a gente quer que esta criança se manifeste? Como ela pode? Que ela cresça, que se desenvolva, né? E que tenha capacidade de compreensão e discernimento correto. Quando vem pedir para mim fazer bênção para crianças, a gente faz uma bênção que chama bênção da sabedoria perfeita. E essa bênção da sabedoria, a gente pega um livro, é um dos ensinamentos de Buda, tem 84.000. A gente pega um livrinho pequenininho, fininho assim, e revolve virar o livro. O livro, as páginas são presas umas nas outras. Você gira o livro assim para que o vento da sabedoria esteja sobre a criança. Mas esse vento precisa estar em todos nós. Esse vento da sabedoria que transforma o nosso olhar. O nosso olhar que sai de um euzinho pequeno, de uma coisa individual que só pensa em si mesmo. Que vantagem eu levo? O que vai ser bom para mim? Essa palavra que se usa tanto da corrupção, né? Que é uma palavra em latim, cor, quer dizer coração, a essência, ruptus, roto, partido, podre, dividido. Nós temos que ter integridade, que o nosso cor esteja íntegro, que a nossa percepção da realidade não é partida, mas nos percebemos interligados. Há um monge vietnamita que eu gosto muito dele, chama Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh, em que ele diz assim, que tem uma palavra nova nos dicionários, que é interser. Não é mais eu sou, tu és, ele é. Nós intersomos.
Somos em relação, inter-relação direta entre nós humanos e tudo que existe. Outra coisa que é muito errada e que falamos é o ser humano e a natureza. Falta pôr um acento aí, o ser humano é a natureza. Nós somos a vida da Terra. Por nenhum momento estivemos e podemos estar separados. A ideia da separação é uma fantasia mental. Por isso que a gente trabalha muito, sai da fantasia e entra na realidade. Percebe que você está se relacionando com tudo, tudo que existe. Cada planta, cada inseto, cada bichinho, cada rato, barata, formiga, tudo faz parte. Não tem nada que foi feito errado. Vocês acham que tem alguma coisa que foi feita errada na criação? No planeta? Foi um engano da natureza, não devia existir? A gente acaba percebendo, tudo tem uma razão de ser. Lá no meu templo, em São Paulo, apareceu o cupim. Aí eles queriam matar o cupim. Eu falei, não, matar não, tira, mas não mata agora. Mas o que a senhora está falando? Eu falei, mas eu não quero pôr veneno no mundo. E o cupim, provavelmente, ele não estaria aqui comendo a madeirinha do meu armário se ele tivesse aonde morar. Nós invadimos as suas áreas naturais, criamos as nossas casas, os nossos espaços, e depois nós queremos exterminar. Uma das coisas importantes que Buda dizia, e que eu falo para todos também, porque eu compreendo isso, eu acho importante, não ter o pensamento de extermínio. É sério isso. Não quero exterminar nada nem ninguém. Mas não significa que eu permito que tudo se manifeste. Qualquer pensamento discriminatório, preconceituoso, a gente tem que cortar pela raiz. Mas eu não quero exterminar a pessoa. Percebe isso? A diferença desses, agora já estão quase que desaparecendo, né? Mas que se chamaram de Estado Islâmico. Não é um Estado, né? São grupos de jovens insatisfeitos com o mundo, com a sociedade, como nós ficamos às vezes, só que nós não nos reunimos e não dizemos que vamos cortar as cabeças de quem não concordam conosco. Vocês fazem isso no Facebook? Exclui, tira fora do meu universo. A gente não põe foguinho, mas corta umas cabecinhas, né? Porque as pessoas não podem pensar diferente de nós. Por que não? Eu tenho um aluno que tem pensamentos políticos completamente oposto do meu, ele me provoca. Então ele manda uma coisa assim que é bem provocante, eu mando outra para ele. Mas eu não excluo ele, nem ele me exclui. Pensamos de forma diferente e podemos ser amigos. Podemos votar em partidos diferentes, ter pensamentos administrativos, políticos, econômicos diferentes, porque achar que monge não pensa política é besteira, né? Política é a vida. É a maneira que eu me relaciono com meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, no meu trabalho, com meu bebê. Eu tenho um bisneto agora, estou num derretimento que vocês não acreditam. Um bisnetinho de 3 anos. E esses dias a minha neta está reconstruindo lá a casinha dela, está em obras. Obras é gostoso, né? Ele diz, vai ficar pronto o mês que vem. É sempre o mês que vem. E nesse intervalo do mês que vem, eles estão morando comigo no templo. E a coisa que eu mais adoro, agora mudei até minha rotina. Eu acordo de manhã para pôr a mesinha do café para eles. Que coisa gostosa de fazer, né? E quando desce aquela criança com a vozinha de criança. Aí... não é o céu isso. A gente nem percebe que está vivendo no paraíso. Por isso que eu falo, é importante a gente deixar de reclamar, sabe? Esses dias deram para o Papa, não sei se vocês viram, um empresário foi lá no Vaticano e deu para ele uma plaquinha que ele pôs na porta do escritório dele, né? Que é proibido reclamar. Vocês imaginem o que devem reclamar para o Papa? É de tudo no mundo, né? E eu fiquei lembrando, porque essa é a regra, acho que é número 34 de São Bento. São Bento foi um monge católico, né, que criou uma ordem, que são os beneditinos, que é uma ordem parecida com o Zen budismo, porque é uma ordem meditativa. Aquilo que a gente fez no comecinho chama-se meditação ou zazen.
Za quer dizer sentar, zen e meditação. E os beneditinos também meditam. E esse São Bento é um homem muito inteligente. Quando começaram a morar juntos e conviver juntos os monges, ele resolveu escrever uma regra, que é chamada Regra de São Bento. São vários itens. Um deles que eu gosto muito é este, que parece que é 34, que diz que é proibido reclamar, que é proibido até mesmo o murmúrio correto. Olha que coisa interessante. O quanto que a nossa mente, não é só o que a gente fala, não. Porque a gente não fala, mas a gente pensa. A gente fica murmurando. As coisas não estão boas, aquela pessoa não é assim, aquela não fez direito. Percebe? Você vai amargurando a si mesmo. Não é o outro que você amargura, é a si mesmo. Por que eu não vejo a qualidade das outras pessoas? Por que eu criei essa tendência de só ver erros e faltas onde é que eu olhe? Por que eu não aprecio, pedi a capacidade de apreciação da existência? Ela é preciosa, ela é sagrada. Cada instante de vida jamais se repete. Este encontro que nós estamos tendo aqui hoje nunca, nunca, nunca mais acontecerá. Nem que a gente marcasse que nos encontrarmos aqui amanhã, todos viéssemos com as mesmas roupas e nos sentássemos nos mesmos lugares, não seria a mesma coisa, porque teríamos passado por experiências diferentes nesse curto período de que seria de 24 horas. Nada jamais se repete. Nós somos a vida da Terra, do planeta Terra. O planeta Terra está girando em torno de si mesmo, em torno do Sol. Ele não para, ele não vai para trás, dá uma paradinha, quero voltar. Não, ele continua girando. Não tem retorno. Vocês já perceberam? Eu vou voltar para tal lugar? Não, eu vou para tal lugar. Eu estou indo para. Nós temos um sutra. Sutra é um ensinamento de Buda, que eu gosto muito, que chama o Sutra da Sabedoria Perfeita. E é este o sutra que a gente usa para dar bênçãos, para criancinhas, para adultos, para casas, para carros, seja o que for, que tenha a sabedoria perfeita. O final desse sutra do coração da sabedoria é bonito, né? Você concorda? O finalzinho dele diz assim: Gate gate para sangate bodhisvaha. Que se a gente fosse traduzir, queria dizer: indo, tendo ido, cheguei lá e continuo indo. Não parei. Não tem um lugar onde eu paro. Eu vou, eu continuo indo, já cheguei e continuo indo. Que nem o planeta girando. Às vezes a gente quer voltar para trás, já tiver essa vontade. Ah, se eu voltasse. Mas não tem volta. Mesmo que eu vá de costas para lá, eu estou indo de novo. Eu estou indo. Eu não paro de ir. É tão simples quanto isso. É a nossa cabecinha, que é essa coisa preciosa que é a mente humana. Que Buda dizia, deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Não gostam desta? A sua mente, não é do outro não. A sua. A gente gosta de dizer, daquela pessoa que é malvada, que fez um crime. Não, é você. Você conhece a si mesmo? Você conhece a sua mente? Você sabe como é que ela funciona? Porque se você não sabe, como é que você usa? Mãozinha. Se a gente não sabe, criança não faz assim, quando começa a pegar as coisas, olha lá, está aprendendo como é que funciona esse corpo. É puro aprendizado. E quando a gente sabe como funciona, a gente pega as coisas melhor, né? Quando começamos a andar, lembram-se disso? Era difícil equilibrar as duas perninhas. Andamos de 4, começamos a levantar, era complicado. Precisamos de estímulo, que alguém dissesse, vem com a mamãe. Né? E a gente começou a andar. Emocionalmente, nós ainda estamos engatinhando como humanidade. Por isso ainda há guerras, por isso ainda há misérias, por isso ainda há conflitos dentro de nós mesmos, conflitos dentro da nossa casa, com as pessoas que nós mais queremos bem. Em vez de nos relacionarmos com respeito, com carinho, com ternura, estamos sempre lutando. Parece que a gente quer se impor, de olha como eu sou legal. Esquece o eu. Esquece esse euzinho pequenininho. Se conecta com uma coisa que é muito maior. E que você é esse eu maior.
Não é uma coisa separada de você, que está lá no céu esplendoroso e que você olha para cima. Não, ele está em você. Está em cada partícula do seu corpo. Permita-se entrar em contato. Permita-se estar em contato com aquilo que é o mais sagrado. É maravilhoso, sabe? É muito lindo. A vida é linda, é gostosa. Temos problemas? Temos dificuldades? Temos. Então ele vai dizer isso, a primeira coisa, problemas, dificuldades temos, tem causas, mas tem um estado chamado de nirvana, um estado de plenitude, dessa tranquilidade que o Dalai Lama fala, não deixe que os outros tirem, é sua. Acesse isto. É como quando a gente senta para fazer meditação, que às vezes eu digo para as pessoas, balança o seu corpo da esquerda para a direita, como um pêndulo, até eu achar o eixo de equilíbrio. A gente vai balançando, balançando e chega no centro. Depois que você encontra esse centro, é fácil voltar. Sair um pouco, é aqui. Você está com a cabecinha torta, percebe? Você, 1, 2, 3, 4, 5 filas. É você, mocinho. Agora, endireita, viu? É assim. Eu também fico, eu vejo nas fotografias, eu estou sempre com a cabeça meio virada para um lado. Aí eu tento endireitar, mas eu nunca lembro se é para a direita ou para a esquerda. E por isso a gente fala a força da sanga, da comunidade, de quem pratica junto, é que um vê para o outro e fala assim, olha, você está com a cabeça meio para cá. É mesmo, agora ficou legal, ficou retinha. Eu ia ficar até com uma dorzinha aqui, né? E eu fico com menos dor. Se nós nos apoiamos mutuamente. Não para dizer eu sei mais, eu que sou legal, olha eu aqui. Não, não tem um eu aqui. Quando as pessoas vêm falar para mim que gostam de mim, eu digo assim, não é de mim, vocês gostam é dos ensinamentos de Buda. Eu só conto o que ele falava, numa versão brasileira. 2017. Eu não invento nada, juro, não invento nada, não tem nada que seja invenção minha. E outra coisa que vocês agora me conhecem é por causa do meu bisneto. Porque aparece no YouTube, vocês viram que bonita? Chama Mova, né? E é um programa que chama Ser. Quem fez isso é o pai do meu bisneto. E eu vou contar como aconteceu. Minha neta quis ter bebê em casa. A minha irmã é médica, ficou uma fera. Que absurdo! A medicina se desenvolveu tanto para eu querer voltar para trás. E ela teimou, ela me fez ver vários filmes, ela me convenceu que a melhor coisa que podia ter era o bebê nascer em casa. Só que a casa dela é muito pequena e eles compraram uma banheira grande, porque o bebê era para nascer na banheira. E a banheira cabia no banheiro do meu templo, que é uma casa mais antiga, e o banheiro é maior. Então vieram com a banheira, e vieram com a parteira, que é uma senhora obstetra, era uma enfermeira obstetra, da qual eu fiz o memorial dos pais dela, há uns anos atrás. Olha que coincidência, né? Se é que há coincidência nesse mundo. A gente fala que relacionamentos interessantes são esses, né? Essa senhora chegou lá, então vai para a banheira, sai da banheira e nada do bebê nascer. E a senhora diz assim para mim, a menina, minha neta, ela está confortável demais. Ninguém tem bebê muito confortável. O maridinho dela fazendo carinho, minha querida, assim o bebê não nasce. Precisa ter um certo desconforto. E ela disse assim, eu vou para casa, ela vai ficar com medo, o bebê vai nascer. E assim ela fez, ela foi embora para a casa dela, e o bebê começou a nascer, ela voltou correndo. Não nasceu na banheira, nasceu no meu quarto, no chão. Ele se encostou no guarda-roupa, abriu as pernas, ela ficou no meio das perninhas dele. Eu nunca tinha visto um parto na minha vida, e é bem interessante, né? Aquela cabecinha vinha e voltava, vinha e voltava. E estava todo mundo embaixo rezando, costurando mantos de Buda, nós estávamos num retiro. E eu avisei os vizinhos todos, falei, olha, se vai ver gritos, não precisam chamar a polícia, é um bebê nascendo. Ninguém mais ouve bebês nascendo, né? Nascem em hospitais, né? Muitas vezes por cesariana, anestesiados, né? E ela queria ter o parto natural. Eu sei que na hora que eu vi a linguinha dela roxa, eu fiquei muito assustada. A linguinha da minha neta, que é muito lindinha, ela fala assim, para ver se o bebê nascia. Aí eu peguei esse sutra,
que é o Sutra da Sabedoria Perfeita, que é esse livro que eu falei. Eu peguei e falei, o que eu posso fazer é rezar. Eu estava com a perna quebrada numa cadeira de rodas. Eu não podia nem entrar no quarto. Na porta do quarto, eu peguei esse sutra e com toda a intenção do meu coração eu orei. Vocês já fizeram isso? Orar de verdade. Não uma formalidade. Não um hábito. Mas orar que você quer que aconteça. Foi muito forte. Aí o bebê nasceu. Saiu. E a parteira, essa senhora, falou assim, eu vou levar a monja comigo das próximas vezes. Eles então resolveram passar um mês comigo, porque eles não queriam sair do ninho, do quarto onde o bebê nasceu, sempre a meia luz, falando baixinho. Os dois tocam um pouquinho de violão, bem baixinho. Então cada vez que entrava naquele quarto, é como se entrasse num lugar sagrado. E é um lugar sagrado, onde nasce um ser humano, onde tem um bebê, uma criança. É um lugar sagrado. E eles fazem até hoje isto. O quartinho onde eles ficam é esse lugar sagrado. E ele começou a descer para ouvir minhas palestras. Uma vez por semana eu fazia palestra no templo. Agora não posso, não cabe mais. Tem que alugar espaços fora. Mas ele desceu, ele falou assim, eu posso gravar? Eu falei, pode, ele tem uma empresa, essa Mova Filmes é uma empresa, pode. E posso pôr no YouTube? Eu falei, pode. E de repente, eu saio na rua e uma jovem se aproxima de mim e diz, monja, eu queria me suicidar, mas eu ouvi uma fala sua, isso transformou a minha vida. Eu falei, que bom, a fala não é minha, a fala é de Buda. Não, mas foi a senhora que falou de um jeito. Eu falei, que bom. E de repente eu comecei a perceber que isso que eu tenho falado, desde que eu me tornei monja, fazem 35 anos. Eu tenho 70 anos de idade e fazem 35 anos que eu sou monja. Tudo isso que eu tenho falado, de repente, tornou-se mais audível, porque foi colocado num meio de comunicação atual por jovens que falam com jovens. E eles fazem imagens de grande qualidade. E eles não põem toda essa minha palestra, vocês que me ouviram, vocês que ouviram no YouTube, já está falando, fala demais aqui, né? Lá é curtinho. Curtinho é melhor, a gente aguenta mais, né? Aqui fala. É porque ele seleciona. Até isso faz, aí fica melhor, eu fico mais interessante. Eu peço desculpas quando eu vou nos lugares, porque as pessoas estão acostumadas com aquela coisa curtinha, assim, né? Bem pontual, e eu falo muito. Mas então, é isso que aconteceu, e por isso é que talvez muitos de vocês estejam aqui. Tem um programa na Rádio Mundial em São Paulo, essa também foi outra coisa, de repente a dona da rádio me manda, no telefone, não, ela mandou um e-mail, eu quero que você faça um programa. Eu falei, eu não sou radialista, eu não tenho patrocinador, eu não sei fazer. Não, você não entendeu, eu estou te dando um programa. Me dando? É. Aí o Otávio Leal, que é uma pessoa que eu conheço em São Paulo, tem um grupo que chamou Uma Universidade, eu ajudo a senhora. E depois o meu genro, que também foi radialista no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, veio me ajudar. Então tem um programa de rádio, que eu pensei, rádio, né? Ninguém ouve mais. Ouve demais. Eu fui ao Japão, tinha uma senhora no Japão dizendo, eu ouço o seu programa de rádio. Eu falei, nossa, eu não acredito. Porque agora tudo vai no Facebook, né? Então tem uma coisa muito interessante que eu quero dizer da tecnologia. Se a gente acha que esse mundo está difícil, que está um caos, ele está bom, gente. Como é que eu encontro meu estado de tranquilidade? Em mim. Ele está em mim, mas ele está em todas as pessoas. Como é que eu acesso esse espaço de tranquilidade do outro? Quando eu não sou agressiva, quando eu não sou violenta, quando eu não invado o outro. E quando eu não deixo que o outro me invada também. Nós temos que dar limites. Não é porque somos um só corpo, uma só vida, que qualquer um fala tudo o que quer e adentra os nossos lugares sagrados, as nossas intimidades. Tem certos lugares que não, pera um pouquinho, vamos dar limite. Isso pode, isso não pode. E não é maldade, não é rudeza, é apenas limite.
Para a gente educar uma criança tem que dar limite. Não pode fazer tudo o que quer do jeito que quer. Se nós vamos viver em sociedade, de vez em quando vai reclamar, né? Nós não reclamamos. Olha lá, tá vendo? Isso mesmo. Tá certa. Outra coisa que eu acho importante é que a gente se manifeste. Fazer manifestação é bom, eu gosto. Quando eu era jovem, eu fiz muita manifestação na rua. Imagine, há muitos anos atrás, né? Era bem divertido, a gente saía na rua, né? Agora também tem gente que sai na rua. Mas eu acho importante uma coisa que eu aprendi com um homem lá da Índia também, que é o Mahatma Gandhi. Como é que você faz manifestação sem violência? Sem atacar ninguém, sem ofender ninguém. Por que você tem que ofender o outro? Sair na rua gritando, esse não presta, aquele não presta. Tem gente que fala até palavrão. Vocês falam palavrão? Não pode. Juro que muda se você não falar mais. É uma coisa pequenininha. Esse comprometimento. Eu queria que vocês saíssem daqui se comprometendo a não falar palavrões. Vocês podem fazer isso? Será? É um esforço. Não falar palavrões, palavras pesadas, grosseiras, impróprias, que remetem a coisas mal cheirosas, né? Para quê? A gente pode falar de perfumes, fragrâncias. Quando eu era criança, tinha assim. Tinha a historinha da bruxa, tinha as bruxas e tinha as fadas. As fadas eram todas bonitinhas, né? E eram perfumadas, cheirosas. Quando elas falavam, saíam joias preciosas da sua boca. E as bruxas malvadas, saíam cobras e escorpiões. Vocês lembram? Vocês não sabem, porque vocês são muito criança. Era a história da minha infância, de 60 anos atrás, 65 anos atrás. As histórias eram assim. E era um exemplo para nós. Quando eu fui trabalhar no jornal, eu fui ser jornalista, é interessante, nós trabalhávamos muito com a palavra. E quem trabalhava com a palavra, a gente falava muito palavrão. Em vez de usar a palavra certa, pum, pum. Na hora de escrever era lindo o texto, mas na hora de falar era um horror. E a minha mãe, que era uma pedagoga, uma professora, dizia assim, minha filha, use a palavra certa. Eu falava, minha mãe é tão antiquada, porque eu sou moderna, né? Eu falo, né? Tá. Um dia eu resolvi que não ia falar mais. Difícil. Não falava, mas pensava. A gente chega num ponto que nem pensa o mal, nem fala nada que possa ser pernicioso, desagradável. Eu às vezes falo brincando com a minha aluna, ela veio aqui, coitadinha, ela sofre. Às vezes eu sou muito impaciente com os meus alunos. Então eu estou fazendo um treinamento para mim. Vocês pensam que eu já estou pronta? Estou nada, estou o tempo todo me treinando. Meu treinamento agora é não ser impaciente com aqueles que não estão me entendendo. Vocês têm isso? Você fala, a pessoa não entende, você fala, não entende. Aí a terceira vez, você já vai falando mais bravo, né? E a pessoa continua sem entender. Chegou, dá vontade de dar uma sacudida, ou dar um grito forte. Então eu estou me treinando, porque eu falo bem bravo. Como você entendeu ainda, meu anjinho? E aí eu me recomponho. Porque nós todos temos pontos fracos. E o processo de treinamento é eterno, é incessante. Não tem um ponto final, agora acabou. Agora eu sou uma pessoa completamente realizada, correta, honesta, boa. Trato todos que é uma belezinha. Aliás, a minha superiora dizia uma coisa importante para nós no mosteiro. Ela dizia assim, o lado do avesso tem que ser tão bonito quanto o lado direito. O lado do avesso, aquele lado que ninguém vê, tem que ser tão bonito quanto o lado que você demonstra para o mundo. Como que você se trata quando está sozinha? O que você faz quando você acha que ninguém está vendo? Você mantém a mesma educação, a mesma dignidade, o mesmo respeito?
ela dizia assim, que a nossa roupa, isso aqui é um manto de Buda, é a miniatura do manto de Buda, né? Ele representa um campo de arroz, uma plantação, aquilo que a gente cultiva. Nós cultivamos uma vida ética, os preceitos, não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Mas o avesso, eu vou mostrar o avesso, hein? Olha que bonitinho. O ponto, tanto do avesso como do direito, tem que ser muito bonito. Ele está velhinho só. E aqui geralmente tem um poema escrito, uma bênção. Então isso aqui significa que eu sou discípula de Buda. E que eu vesti os ensinamentos de Buda. Isso aqui é simbólico. Ele tem que vestir o meu corpo, a minha pele. Aquilo que você se propõe a ser no mundo, o que você acha que o mundo deve ser, você tem que se tornar. Não é falar que os outros têm que mudar, nós temos que mudar. E não é fácil. É um treinamento incessante. E por isso esse livro, estou falando de novo, do estado de tranquilidade no meio do caos. Caos não tem plural. É um só, caos. Como é que eu encontro o meu estado de equilíbrio? E como é que eu não perco esse estado de equilíbrio com as provocações do mundo? Não é fácil. Não é fácil. Para isso a gente tem ensinamentos, a gente tem práticas meditativas, tem caminhadas meditativas. Nós trabalhamos em nós, não no outro. As minhas emoções eu trabalho em mim. E na hora que eu trabalho as minhas emoções, eu começo a transformar as coisas à minha volta. Tem uma analogia, vocês conhecem o Leandro Carnal, né? Careca de saber? Ele tem coisas que eu gosto muito, mas muito mesmo. Eu vou ter uma... A gente vai fazer um livro junto, estão propondo que daqui a algum tempo. A gente vai ter um encontro. Mas uma das coisas que eu mais gosto é que ele usa muito a frase de Sócrates, que é a mesma de Buda. Você precisa se autoconhecer, conhece-te a ti mesmo. E ele dá esse exemplo maravilhoso, que está no trânsito e alguém xinga a mãe dele. E ele pensa assim, mas minha mãe era uma senhora tão recatada. As fotografias dela talvez fosse até tristonha. Ela sempre tão séria, vestidos longos, sempre ao lado do meu pai. Nunca vi ela com nenhum outro homem. Eu acho que ele não conheceu minha mãe. Logo não me ofende. Ele não se conheceu, minha mãe está falando de outra pessoa. Confundiu. Então eu não fico bravo, não preciso brigar, responder nem nada. Não é comigo. Ou ele diz assim, imagine que minha mãe fosse uma garota de programa. Eu digo, nossa, conheceu mamãe. E não fica ofendido da mesma maneira. Percebe? Quando a gente fala de uma cultura de não violência, ela envolve isto. As pessoas vêm com agressão para nós e você deixa a agressão passar. Tem uma arte japonesa chamada Aikido. É uma arte bonita, sabe? Que você não luta contra o outro, você deixa passar. Aí você vai fazer, olha, veja do meu lado. Sabe? É uma coisa que não usa força. E a gente precisa mudar uma maneira de ser, eu preciso defender. Eu vou defender minha família, minha mãe, meu pai. Não, não é assim. Essa pessoa não conhece, está falando bobagem, coitado. Não preciso lutar contra ele, brigar, matar, cortar a cabeça, pôr fogo. Né? Eu posso respeitar para ser respeitado. Quando eu era criança, meu pai, uma vez a gente chamou um jardineiro lá em casa, ele não deu conta de cuidar do jardim, ele tinha que trabalhar muito, e pediu um homem, um senhor que passava por ali, se ele podia cuidar do jardim. E era um homem muito simples e bem mais novo que meu pai. E meu pai chamava ele, o senhor isso, o senhor aquilo. Eu falei, papai, por que o senhor chama ele de senhor? Ele disse assim, é respeitando que somos respeitados. Não é assim? Se eu trato as outras pessoas com deferência, com carinho, com cuidado, com respeito, eu vou receber isso de volta. Mas se eu saio brigando, reclamando, xingando, tratando mal, é só o que eu vou ter de volta. E vou dizer que o mundo está ruim. Vocês conhecem muitas pessoas ruins?
Essas pessoas que estão do seu lado, é tudo gente que não presta? Tem alguém bom aqui? Vocês conhecem pessoas boas? Eu conheço muitas. Eu acho que o mundo está cheio de gente muito boa. E que esses malvadinhos, ruinzinhos, que tiram dinheirinho para cá só para eles mesmos, são poucos ainda. Ainda bem, né? Que seja cada vez menos. Não é bom? Vocês não percebem isso? Nós temos um grande problema. A imprensa, eu fui jornalista. A imprensa, ela se tornou uma imprensa muito crítica. Dificilmente dão boas notícias. A gente só recebe má notícia. Você liga a televisão e só tem os crimes de hoje, né? Os crimes, os abusos, as coisas erradas. Os grandes bandidos nacionais e internacionais são as grandes manchetes. São os grandes personagens, né? Puxa, tem tanta gente boa fazendo coisas boas. Em São Paulo, uma vez, veio um coral belíssimo de jovens de Israel e da Palestina. Tinham meninas e meninos que eram judeus, outros que eram muçulmanos, islâmicos, e outros que eram cristãos. E eles cantavam juntos, era o coral da paz, querendo que a paz aconteça no Oriente Médio. É possível. Ah, não é possível. É possível. Pode ser que demore, mas é possível. Tem muita gente trabalhando por isto, mas nós só temos a notícia no jornal quando tem uma bomba, quando tem uma morte, quando tem assassinato. E dá a impressão que não tem jeito. Nós temos que começar a estimular o bem, estimular as coisas boas, falar das coisas boas que estão acontecendo. Esse espaço é belíssimo. Eu nunca havia entrado aqui, fiquei maravilhada. A lua lá no céu está lindíssima, com uma estrelinha do lado. Não é bênção que a gente possa olhar e ver isto? Aqui está friozinho, que gostoso. Hoje eu cheguei aqui e eu fui para um hotelzinho perto lá do Jardim do Papa. Olha que chique, que gostoso. E aí quando eu fui tomar banho, eu vim limpinha. Aí, na hora que eu liguei o chuveiro, me deu uma sensação muito de quando eu estava no Japão. O Japão é frio, né? Tem épocas do ano que é muito frio. Eu morei em Hokkaido, era menos 17 graus. Uma delícia. Aqui é quentinho. Mas me deu uma sensação muito breve, sabe? Frio é gostoso. O nosso corpo, ele se prepara para o frio, ele fica mais ágil até, se você prestar atenção. Ele vai precisar de atividade, de exercício. A gente come melhor. Fui lá comer numa casinha bonitinha que tem ali. E uma senhora que me recebeu, ela disse que há 32 anos ela é responsável por cuidar pelo Jardim do Papa. E contou um pouquinho da história dela, do pai, que fugiu da Polônia e que acabaram vindo aqui para o Brasil. Quanto sofrimento nossos ancestrais passaram para a gente poder estar vivendo bem hoje. Às vezes esquecemos disso. Parece que a gente veio do nada, né? A gente tem um sentido de responsabilidade e de gratidão pelas gerações que vieram antes de nós, que criaram causas e condições para que nós tivéssemos até discernimento correto. Um pouco de saúde, alguns de nós fomos capazes de ir para a escola, outros fomos trabalhar mais cedo, mas estamos aqui. E esse estar aqui é precioso. Então não deixem que ninguém tire de vocês a tranquilidade que é sua, o seu estado de paz interior. Podemos ter atritos, dificuldades, famílias são assim. As famílias brigam um pouco, irmãos são diferentes. Não podemos tratar todos da mesma maneira, cada uma de nós é único. Mas nos respeitarmos nas nossas diferenças e nos apreciarmos. Essa é uma palavra que meu professor nos Estados Unidos falava muito. Aprecie a sua vida. Como eu falei, não tem bis. Não tem bis. Não repete.
Se você não aprecia onde está, como está e o que está fazendo, você está desperdiçando a sua experiência humana. Podíamos ter nascido qualquer coisa, qualquer bichinho, qualquer outra forma de vida, mas as causas e condições fizeram que nascêssemos seres humanos. Então vamos usar o nosso potencial no seu melhor. Vamos fazer o nosso melhor a cada momento, seja qual for a atividade, seja qualquer que seja o relacionamento, esteja junto com essa pessoa. Não precisa ficar o tempo todo, horas. Às vezes 1 minuto, 2 de atenção que você dá, não transforma um ser humano. Presença. Eu chamo isso de presença absoluta. Isso pode ser treinado. Nós somos aquilo que nós estimulamos e treinamos. Sinapses neurais. Elas são estimuladas para acontecer. Você para de estimular, ela para de acontecer. Então vamos continuar estimulando as nossas sinapses neurais para percebermos que existe sofrimento, dificuldades, problemas, mas você não precisa pôr uma flecha em cima da flechada que a vida já dá e ficar reclamando e resmungando. Por isso é não resmungar, não reclamar, perceber que dor, sofrimento, insatisfação existe, que existem causas, que nós podemos mexer nessas causas e condições através de um estado chamado de nirvana, de tranquilidade, e que é um caminho de vida, de falar o que é correto, de pensar o que é correto, de ter um ponto de vista adequado para as circunstâncias, ter um meio de vida que seja correto, que não fira, que não ofenda ninguém, ter um esforço correto. A pessoa às vezes se esforça, quer ir para lá e se esforçam muito para o lado de cá, não chega nunca, né? O esforço correto que te leva aonde você quer chegar. A meditação correta, a atenção correta, para acessar o que a gente chama de sabedoria, que é estado de compreensão clara da realidade, de maneira que você possa atuar de forma a transformar na direção que vai ser melhor para todos nós. E quando é bom para todos nós, é bom para nós. Só vai ser bom para você, para seu filho, sua filha, sua namorada, seu amor, seu pai, sua mãe, seu avô, se for bom para todo mundo. Porque não dá para pôr redoma, não dá para separar da realidade. Cada vez que nós fazemos coisas que seja para o bem do maior número de seres, nós estamos fazendo bem para nós e para os nossos mais próximos. Quando pensamos o oposto, só perdemos. Eu quero agradecer a sua presença, a presença desse povo bonito que veio aqui me acompanhar. Eles estão fazendo zazen. Eles sentam bonitinhos, né? Eu já sentei assim, hoje em dia eu tenho uma dificuldade. A gente vai ficando mais velho e vai mudando, é gostoso. Não é nunca sempre igual, né? Tudo se transforma. Um monge que fica na Praça Japão, esses monges estão aqui, eles são o Kendo, eu conheço ele há muitos e muitos anos, quando era um jovenzinho, agora é um homem maduro, e ele é o líder de uma prática de meditação que tem aquela casinha na Praça Japão, uma casinha japonesa linda, e as salas de chá, eles cedem para ele fazer meditação. Se vocês tiverem vontade, sejam bem-vindos lá. E se alguém tiver interessado no livro, que a gente tem uns livros que estão lançando, diz que é aqui embaixo. Diz que tem um jeito da gente ir lá para baixo. Quem já tem o livro, eu posso assinar alguns para vocês lá, e quem não tem o livro e quiser, parece que tem lá embaixo, em algum lugar, e a gente se vê mais um pouquinho, tá bom? Eu agradeço muito, muito a sua presença, esse carinho que me receberam, e esse lugar lindo que vocês têm, e a capacidade que Curitiba tem de fazer o bem. É considerado uma das melhores cidades para se viver no mundo, né? Vocês estão sabendo, então apreciem, agradeçam e continuem fazendo de Curitiba um lugar maravilhoso para se viver, para a sua geração e para as gerações que virão aí. Muito obrigada, que os méritos se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Namo Shakyamuni Buddha. Obrigada.